Senhoras e senhores, sim, fala, é o Mestre Kai. Hoje vamos reagir mais uma do PJ, dessa vez Golden 13 Bleach. Eu sei, 3 anos atrás ou 2 anos atrás eu trouxe do Golden 13, só que aquilo foi do WO, só que dessa vez vai ser do PJ. E também vou trazer amanhã uma música que vocês pedem muito, que vai ser Alma do Rei, que é no caso também de Bleach. Mas já peço que vocês se inscrevam, deixem seu like, comentem bastante para o próximo vídeo e até mesmo vamos bater a meta de 10 mil inscritos esse ano. Mais sem mais enrolação, bora! Se tiver uma pessoa aqui que não lembrar, comenta aí embaixo. 13. Quando a justiça dorme, eu sou o pesadelo quando a guerra se escorre. Eu sou. Já começou com ela, Soifon. Soifon que, pra mim, é uma personagem um tanto bela, mas também tem uma Bankai que chega a ser muito pesado, velho, muito pesado. Porque a Soifon, na vida dela, ela chegou a idolatrar a Yoruichi da revisão dela como um ídolo, como um herói que você idolatra. Mas na real, ela nunca teve chance. O primeiro selo a dançar com a morte. Meus passos sussurram pelas sombras tão sutis. No fio da lâmina o destino se diz. Essa parte que diz o fio da lâmina se diz, na verdade ela está falando da sua própria Bankai, que na verdade é um tanto elegante, mas também é um tanto agressivo que combina com a Soifon, que na verdade é uma personagem muito carismática, geral curte, eu também curto, mas na verdade tem pessoas que nem gostam da personagem porque pensou que no arco do Serentei ela não tinha tanto destaque. Ok, não era o arco dela brilhar, mas na Guerra dos Mil Anos ela brilha. Gesto suspiro, fim sem humor. Carrego no peito pensamento. Sou brisa cortante, o ódio não cegou. Sendo que na Guerra dos Mil Anos já mostra que a Soifon ela meio que carrega esse peso, esse fardo. Ela fica se perguntando o que a Yoruichi faria, o que a minha senhora faria. Mano, em vez de ela ficar se perguntando o que a Yoruichi faria, ela vai se perguntar o que ela faria, o que seu esquadrão, que no caso a quinta divisão, faria. Porque, velho, ela é uma capitã, ela devia pensar mais como uma capitã do que uma tenente. Porque lá atrás, se você voltar cerca de uns 13 anos, quando ela ainda era uma tenente, a Yoruichi era sua capitã. Assim como até mesmo suas Aizen também até mesmo suas Urahara eram capitão. E, velho, ela meio que ficava com vergonha do Urahara. Tipo assim, Lâminas ordeno o seu físico. Se morre em silêncio, que seja por honra. Na sombra onde a luz, lembrando que essa parte aqui que ela mostra essa neva atrás dela, fazendo asas de borboleta, tá no mangá. Só que de uma forma bem mais bela, bem mais cordial, que parece até mesmo tela de cinema. Velho, cinema puro. Bleach é cinema. É totalmente cinema. retorna. Se a alma se for, que o vento leve. Mas que não se esqueça que foi flor e foi breve. Pior que é verdade, essa personagem é fit, é totalmente bolada, é muito incrível e pra mim é a melhor. Senso de justiça, sábio reflexivo, como um espelho para aqueles que olham em mim. O Kitaki. O Kitaki pra mim, ele é o melhor capitão? É o melhor capitão, se não um dos melhores, velho. E esse capitão lá do 11º Esquadrão, velho, esse aí
é amigaço, é totalmente amigo do Shusui, que na verdade prova ser não só um capitão, como também desde a infância, ele e o Shusui eram assim, best friends os dois. E admiram-se, me respeitar, eu trato com respeito, mantendo a ordem, trago o equilíbrio, distinto e sereno, e também compassivo, um guerreiro nobre, semblante tranquilo, mesmo fraco. Olha, tudo que ele falou aqui é verdade, porque já bate com o mangá. Até porque o Kitaki, ele meio que já foi um guerreiro nobre e sereno que já lutou pela paz e justiça. Mas tanto ele como o Shusui, ele meio que não queriam lutar, ou até mesmo que não confronto direto com guerra. Isso porque os dois foram criados pelo Yamamoto, quando crianças. Não, eu luto com a alma, mantenha calma, meus olhos conhecem a dor, mas não amargura. Mantenha calma, lampo as lâminas que eu tomaria com tanta postura. Mantenha calma, Chipa tenha um meio com aspecto e aura tão pura. Mantenha calma, o silêncio é minha espada, rapaz, é meu grito independente de qual a luta. Lembrando que ele aparece tanto na Saga dos Arancas e também na Guerra dos Mil Anos, mas não sei se ele sobreviveu, se ele e o Shusui ainda estão vivos, mas para quem viu meu react lá da Guerra dos Mil Anos do Shusui, deve saber que ele não sobreviveu e aquele foi o último ato. Literalmente, o último ato do Shusui. É triste ver que um personagem tão carismático, tão de boaça, como o Shusui morreu. Foi sim, mas a vida é a vida. Com o corpo fraco, mantenho a mente forte. Eu luto com a coragem, eu não dependo da sorte. Respiro a dor e nela se faz. Isso é porque o Kitaki ele já sabe que a sorte é coisa de perdedor, é coisa de gente que só depende de sorte somente para ganhar. Quer um exemplo disso? Tem até mesmo o Hajime, que também gosta de apostar lá em Jujutsu Kaisen, que na verdade ele só usa a sorte a seu favor, mas aqui não. O Kitaki ele já sabe que a sorte não existe. Ele faz a própria sorte. Ama, Shinigami que vive. Ama, mesmo quando a alma sangra, mesmo quando a alma, mesmo quando a alma. O capitão da quinta divisão, esse lado, tudo conforme como Ryzen planejado. Entre cacos do tempo, eu piso descalço. Oh Deus, por que tão maldoso seu ato? Mas o ato. Olha, para quem se lembra do react do Shinji Hirako, deve saber que o Shinji, ele na verdade, antes de ser o capitão, que na verdade ele era um dos melhores, não, um dos maiores capitães que eu já vi no Golden 13, velho, esse aí perdeu o cargo de capitão pro Aizen quando teve aquele rolo todo da rolificação, que na verdade é subestimado. É muito subestimado, a sua bancaia é belíssima, mas ele foi muito pouco usado. Não vimos nem quase nada do seu potencial verdadeiro. É um ato falho, traição não vem com grito, traição vem com abraço. Minha alma e meu corpo tá desfigurado. O sentido da vida agora tá mudado. Revela quem é o meu inimigo. Você é diferente, sou seu abrigo. Mas é vilão, então eu vou com tudo. Velho, o Shinji pra mim, ele é como se fosse e meio que, como eu posso dizer aqui, o Doutor Estranho do Bleach. Ele é meio que o funk do Doutor Estranho do universo de Bleach. E se tem o Doutor Estranho do universo da loucura, esse aqui é o Doutor Estranho do mundo invertido. Que, mano, pra mim, é a melhor Shikai. Aí que no caso que ele usa pra poder inverter tudo. Agora, a Shikai dele, mano, literalmente imoral demais. Olha, eu posso dizer aqui que o Shinji é subestimado? É subestimado, mas quando você bate o olho na luta dele contra a Bambieta na Guerra dos Mil Anos, já mostra que ele conseguiu inverter um pouco mais e mais por conta da sua Bankai, que sem ela ele não teria vantagem. Mas aquilo dali foi um golpe de sorte? Foi sim. O problema é que o Shinji foi pouco usado. E ele foi muito mal aproveitado na Guerra Sem de Anos. Você podia ter usado mais. Capitão, oitava divisão. Pra que duas espadas do céu? Resolveu tudo só com.
Agora, o Shisui, pra mim, ele é muito de boaça, muito good vibe. Enquanto ele tá lá, deitado no chão, somente com seu chapéu de palha, dormindo de boaça, aí vem a Nanau dizendo assim, capitão, levanta daí, você tem trabalho a fazer, tá de yoga, não sei o quê. Mano, tô vendo a hora da Nanau, a Audiblit, que é a sua tenente, já que foi ele que acolheu a Nanau quando ela era uma criancinha, ia ter cerca de um AVC de tanta raiva. Mano, o cara é muito de boaça. Ele é muito de boaça mesmo. Eu não tenho nem o que dizer, porque o Shisui, ele pra mim é muito good vibe. E mesmo que você dissesse que, mas essa grita é assim assado, mano, eu sei, não preciso nem ler o mangá. Mas pra ele, a guerra é necessária. O que no caso, ele não tá errado. A guerra só existe pra uma coisa, pra morrer muita gente sem ter motivo. Mano, eu me identifico com esse cara. Eu me identifico porque eu só quero paz, até mesmo muita coisa, literalmente para ficar sossegado, mas tem sempre um que vai cortar meu barato. O que eu me identifico muito com o Shisui, que é muito, muito good vibe, muito de boaça mesmo. E, cara, esse personagem pra mim é muito bom. É muito bom. Pena que ele morreu na Guerra Civil dos Mil Anos quando ele tentou salvar a Nanau e até mesmo outros personagens que eram do seu esquadrão, que pra mim, ele é divisão 9, é sim, mas ele é o capitão, ele tem direito de salvar todo mundo, mas ele não consegue salvar a si mesmo, aí é que ferra. Olha, quando ele usa a bancada dele, é como se fosse um vendaval seguido de várias lâminas. Eu sei que ele tem cerca de 12 espadonas, que é muito bolada, mas parece que aquele vendaval com aquelas duas espadas que são sua bancai, velho, parece que são milhares, assim como a bancai do Byakuya, que na verdade você usa aquela bancai, que na verdade são pétalas que na verdade parecem ser milhares. É tipo isso. Olha, tem muita gente que pensa que ele é só Iboaça e que não apresenta ameaça, mas na verdade você que se engana, porque ele pode apresentar uma ameaça se ele quiser, na hora que ele quiser. Porque não é toda hora, não é simplesmente todo dia que ele vai estar de bom humor. Chega uma hora que ele vai estar literalmente muito estressado. Então não queira julgar o livro pela capa, porque você vai se dar mal de verdade. Agora o Komamura, todo mundo pensa que ele é um vira-lata, ele é um cãozinho, ele na verdade é um cãozinho do Yamamoto. Mano, nem cachorro ele é. Você bate o olho e na verdade é uma lenda urbana brasileira, que no caso, o lobisomem. E quando eu vi o capítulo do mangá de Bleach no YouTube, eu fiquei... Não, velho, eu pensei, ele é humano, e eu pensando que ele era um lobisomem, mas tem uma coisa por trás que eu nem sequer sabia. É que aquilo, na divisão 6, já mostra que ele tem cerca de um clã chamado Clã dos Lobisomens. Que, mano, pra ele ser cerca de um humano ou ativar sua Bankai definitiva, ele tem que abrir mão do seu coração a uma sua transformação totalmente lobisomem, que no caso é a forma híbrida, para depois ele se tornar humano e assim se tornar imortal.
O que pra mim já deixa uma pergunta aqui. Mano, será que isso sempre esteve presente em Crepúsculo ou também fazia parte da mitologia de Bleach? Porque ninguém nunca viu isso, ninguém nunca ouviu falar dentro do site. Só ouviu falar disso desde a Guerra dos Mil Anos. Olha, frio ele não é. Eu posso dizer aqui que o Komamura, ele não é frio. Ele, na verdade, é um personagem que provavelmente tem cerca de seu lado humano, porque ele meio que sacrificou para salvar seus tenentes, que mais precisavam dele, porque se não estivesse lá na hora, eu já adianto para vocês que a Bambieta ia fazer churrasquinho deles. Olha, acontece que as pessoas gostam de julgar, principalmente com o Komamura, que estava tão presente na Guerra Karakura, na Guerra dos Arancas, até mesmo lá no Serentei, e principalmente na Guerra dos Mil Anos, que ele deu a vida, se não deu cerca de tudo o que tinha para poder acabar com um dos Territes, que no caso, um do esquadrão do Yojimbo, que na verdade foi muito incrível. Já mostrou o lado mais humanizado do próprio Komamura, que no caso eu gosto muito. Eu gosto muito do personagem porque me identifico. Aqui, já dá pra ver que ele é humano, só que as pessoas ficam me dizendo que na verdade ele é um lobisomem. Mas se você abrir um zoom aqui, deve saber que ele meio que abriu mão do seu coração para se transformar em humano. Antes da palavra fui aço e alvorecer. Konohana. Fui quem cura com a mão que aprendeu a doer. Num gesto tranquilo escondi meu rancor, pois até quem salva. E para quem está se perguntando se eu trouxe react da Konohana aqui no canal, trouxe sim. É só você dar uma conferida aqui no canal, que tem sim um react da Konohana, mas essa personagem para mim foi a que mais eu trabalho pro Kenpachi Zaraki na Guerra dos Mil Anos. E, velho, ela para mim é muito quebrada? É muito quebrada, senão é uma personagem que literalmente bateu de frente com o Zaraki, mas ninguém fez isso. Já matou por amor. Carrego em mim séculos de guerra, o sangue nos pés e o perfume da terra. A calma que veste meu rosto sereno, uma sombra do caos, um monstro pequeno. Lembrando que ela já está colocando isso em mente, que para ela é o próprio monstro encarnado e que ninguém deve se aproximar dela só porque ela está cerca de rodeada de cicatriz, até mesmo ferimentos de guerra que ela já teve no passado e ela não quer ver mais isso. Mas, contrapartida, ela viu o Zaraki enfrentando não sei quantos Ryokas e isso extingou seu time de batalha, tanto por ele quanto por ela. Se ajoelha, a verdade se espalha sem nenhum critério. Seu princípio. Ser meio o silêncio, mas escolho o final. Pois até a ternura tem corte fatal. Olha, nisso eu entendo, porque a Konohana não é só um rostinho bonito, até mesmo uma pessoa que vai ficar lá dando suporte para você toda hora. Ela também tem seu lado mais fatal, bem mais cruel, vamos dizer assim. Mas vamos dizer assim que é uma personagem muito mais incrível, se não muito mais letal, que você vai encontrar em Bleach. Vai sim, porque já apareceu isso na Guerra dos Mil Anos. Se você não viu, leia, vale a pena. Lembrando que Minaza Akihirako significa maré de sangue, banho de sangue em japonês. Olha aí meu favorito, Hetsugaya. Hetsugaya pra mim
é o meu personagem favorito que eu já trouxe aqui 2 anos atrás. Que, mano, pra mim, esse personagem merecia ser o capitão da primeira divisão. Porque a divisão 10, nossa, velho, what the fuck, what the fuck. Ele tem cerca da Angika ao lado dele, que tá sempre dando suporte, ele não agradece, velho. Que mal agradecido. E outra coisa, o Pro Hatsugaya, ele conseguiu bater de frente com aquele Quincy, isso porque o próprio Urahara, ele meio que se voluntariou para fazer a rolificação das bancagens de todo mundo, inclusive a dele. Se não fosse pelo Urahara, aí ele não teria chance alguma. E com as bancagens rolificadas, eles têm cerca de 89% de chance de poder acabar com todo mundo. O que, no caso, já deixa cerca em aposentagem ainda maior. E, velho, eu sei que ele viu cerca da Momo ser morta pelo Aizen e tal, mas é um trauma que ele carrega, é até mesmo um design muito interessante, até mesmo muito bolado, que já mostra a evolução do personagem, já mostra que ele tem cerca de um design muito bacana, muito incrível, que ele até mesmo tem uma boa estrutura, até mesmo uma boa habilidade com a espada. É um capitão muito forte, se não muito B10. Eu gosto dele e até mesmo as suas cenas de luta muito incríveis. Olha, eu concordo que o Aizen ele meio que fez uma cagada no passado, mas ele podia até mesmo congelar o Aizen para ganhar tempo, podia, mas o Aizen lá na Guerra Karakura, ele meio que deu adiantada e conseguiu abater um dos capitães que é considerado quase imparável, Hatsugaya. Que, mano, esse aí consegue ser muito forte? Consegue, mas o Aizen conseguiu ser ainda mais porque ele tava com o Hogyoku. Porque pra mim, aquilo é trapaça. E lembrando que na Guerra dos Mil Anos ele queria meio que empalar o cara. Mas só que quando ele enfrentou o Aizen de cara, literalmente, velho, aquilo foi cinema. Foi basicamente cinema porque eu vi isso no YouTube, velho, eu não acreditei. Eu não acreditei quando eu vi o Aizen caído no chão pelo Hatsugaya. Eu fiquei, não é possível, não é possível. Isso aí não está acontecendo. E, cara, eu quase torci o nariz para que o próprio Hatsugaya vencesse. Mas felizmente isso aconteceu. Você tá que sacanagem, tamanho desonra em nome da família Kutiki. Acha que tá em viagem, eu mesmo vim aqui buscar lá, não importa a lei, eu vou cumprir. Então vai ser uma... Agora o Byakuya, ele é um caso à parte porque ele é muito orgulhoso. Ele é da quinta divisão, é sim, mas eu já posso dizer aqui que, na verdade, ele tem cerca de um orgulho, se não o maior de todos, porque se a Rukia é meio que dá seus poderes druídicos, é dado pela família Kutiki como traição. Mas eu não sei se isso é contado como traição, porque quem meio que abre mão dos seus poderes em Bleach é considerado um traidor? É sim, um traidor. E sabe o que eles fazem com traidores em Bleach? Eles meio que executam e depois matam eles em uma praça pública. Tecnicamente, não foi ele que roubou. A Rukia foi quem deu os poderes para ele e depois ele meio que usou como Shinigami substituto. Se vocês quiserem ver isso na parte 1, 2 e 3 de Bleach Remix, fiquem à vontade, porque literalmente tá lá explicando tudo o que aconteceu. Mas o Byakuya, como ele é burro, ele não entendeu.
contra a calamidade. E eu que sou leite, cê quer a verdade. Lembra que eu disse que o Chunsui tem cerca de 2 bancadas que podia se equiparar até mesmo com um vendaval parecendo muito das espadas? Pois é, a Bankai do próprio Byakuya, ele quando coloca a sua própria Bankai, a Zenbo Zakura no chão, aparece centenas de espadas que parecem até mesmo centenas, milhares, 1 bilhão de espadas, só que em forma de pétala. E essas pétalas são cerca de 3 bilhões de lâminas que cortam a pele por inteiro. O exemplo de uma cidade, da realeza é ter dignidade. Aquela promessa eu levo pro túmulo, se necessário, em prol da liberdade. Mas se treinasse 1000 anos, você teria bancada. Brilho no seu rosto, eu tiro com a minha chicane. Olha, nessa parte ele tá certo, porque mesmo que o Ichigo lutasse 100 mil anos, 1000 anos, ele não seria páreo para ele? Não seria. Mas o Ichigo provou o contrário e ainda por cima disse na cara dele que ele ia quebrar o orgulho do próprio Byakuya, fazendo com que ele enxergasse a verdade, que ele na verdade estava cego pelo orgulho e pelo próprio ego dele. O que no caso foi um belo de um tapa. Essa parte que ele disse qual das deveria seguir, ele está meio se perguntando quais as promessas ele devia seguir, porque ele prometeu para o pai dele que nunca mais iria quebrar uma promessa. Assim como ele prometeu para a irmã dele, a Rukia, que nunca mais iria levantar a espada contra ela. Só que ele quebrou essas 2 promessas e ele não consegue nem sequer cumprir uma direito. Eu sei que na lore de Bleach já mostra que ele tem cerca de um passado de 50 anos atrás e não sei o que. Mano, eu sei disso porque eu já trouxe react do Byakuya aqui no canal. Se você tiver interesse, assista, porque vale muito a pena. Que eu posso cumprir. Só a lâmina que não se acaba do corte. A tempestade contida no silêncio da morte. Enquanto outros se constroem. Tensai. Esse aqui é o Tensai. Mano, lembra dos Vizards? Pois é, aqueles Vizards que aparecem lá no arco Zerancas é ele, o Tensai. Que, mano, ele era um ex-capitão de alguma divisão que não sei se era a segunda, a terceira. Eu acho que foi a terceira divisão. Porque se o Gin estava fora, então alguém tinha que ocupar a vaga. E como o Gin já saiu, esse aqui está ocupando, o Tensai. E, cara, por mais que eu diga que fazer o certo é um trabalho constante, até mesmo fazer tudo que ele quer, na verdade, é um monte de trabalheira, é sim, porque eu nunca disse que ser capitão era uma coisa muito fácil. Esse Tensai, assim como o Shinhiraku, conseguiu virar um capitão muito bom, se não um dos melhores. Mano, boladaço, muito bolado. Eu presenciei tanto mal e ainda resiste. O preço de ser um capitão, eu carrego nas mãos tantas almas tão fadadas a nunca ter redenção, eu não permito. Olha, isso não é verdade, porque eu sei que tantas almas em Bleach estão fardadas a redenção e até mesmo algumas que não têm salvação porque viraram ou rolos ou algumas que literalmente não quiseram e acabaram se transformando em até mesmo Vasto Lord ou alguma coisa parecida, que no caso os Quincy's. Mas, mano, vamos dizer aqui que o Tensai tem alguma razão, tem uma lógica no sentido dele, porque se o inimigo natural deles são os Quincy's, então ele tem alguma chance de vencer, de virar o jogo, porque não são os meus capitães de antes. Tem 2 ou 3 que mudaram. Com a minha divisão, eu decido, vou fazer justiça com as próprias mãos. Tá chegada e só perdão da maldade pra longe. Não permita que a maldade no mundo explode. No serei, quem saiba que eu já fiz o meu nome.
Mano, ele literalmente tá agindo como um justiceiro. Ele tá fazendo justiça não por falar, mas sim por ações mesmo. Olha só o que ele fez com a cabeça desse Hollow. Ele literalmente decepou a cabeça dele. Mano, literalmente cinema. Bleach é cinema por conta da cenografia, arte, até mesmo estética visual, personagem e muita cena de luta marcante. E tem personagens boladaços que chega a ser muito, muito incrível. É uma coisa que você fica dizendo cinema, basicamente cinema. E cada nota que eu toco extrai de falta vibrante. Não luto com raiva, Agora esse Zane, na verdade, é um mestre do engano. Ele também é um dos Visors. É um dos Visors. Porque, cara, ele tem cerca de uma Shikai que parece muito com uma estrela. Parece sim, velho. Mas o problema é que ele não é o Wise da vida, pelo amor de Deus. Porque o desenho desse cara, olha só isso, parece muito aqueles pianistas, ou até mesmo aqueles flautistas que aparecem uns constipados, mas o cabelo dele é bem maneiro. silêncio até a morte. Quando dança comigo tem movimento. Traído pelo tempo, com sorriso contido. Velho, eu só posso dizer aqui que o tempo ele trai todo mundo. Ele literalmente não é justo com ninguém. Mas o Zane, ele na verdade provou que na verdade ele pode fazer uso a si mesmo, mesmo que isso daí signifique fazer muitas coisas. Arte não se curva, ela retorna com sentido. E velho, quando eu vi o cabelo dele, me comparei justamente com o personagem do Ryoshiro, lá de Monster, que eu posso trazer aqui no canal, se vocês quiserem. Sou paisagem por destino, capitão por essência. Tantas cicatrizes, cada uma cantando com ele. E, mano, se a bancada dele tem algo a ver com música, então que seja. O cara é o Brook da vida. Tá dourada, melodia da destruição. Da corte não corta a carne, corta a alma. Imperfeita afinação. Ah, velho, a bancada dele não serve para cortar cerca de pessoas. Serve cerca para cortar cerca de os oponentes como se fosse um queijo, mas só que em forma de música, sem ter nenhum dano. Mano, genial, genial. O próprio Chicubo, ele é gênio. Ele cria cerca de uma bancada parecendo música, cria até mesmo uma bancada que vira ser uma serpente, ou até mesmo outra que pode se estender a não sei quantos quilômetros, e assim vai. Mano, Chichicubo é gênio. Chichicubo, o criador de Bleach, é um gênio. Não grita porque corra poderoso. A minha arte termina onde começa seu lamento. Velho, literalmente cinema. Basicamente cinema. Jesus estão tocando, seretei, está tremendo. Título que eu ostento, o que me torna absoluto. A pressão te sufocando e eu só rindo da sua cara. Cê tem uma de 1000 anos pra aguentar só um minuto. Não fode, sabe que eu sou coach, o pode. O gosto da morte pelo prazer eu escolho. Com motivo do... Agora, para quem já assistiu cerca do Zaraki, até mesmo alguns reacts que eu trouxe aqui no canal, deve saber que o personagem em si, ele na verdade é muito quebrado mesmo, velho. E se eu dissesse para tanto e também para menos, ele é capaz de arregaçar o Ichigo no pau e até mesmo muitos outros Arancas, ou até mesmo alguns quizzes que eu posso dizer aqui, e na porrada, simplesmente na força bruta. Veio te buscar com o número 11 estampado, importando não dá pra hoje. Eu matei Shinigami, rolou roga. Senti a pressão que minha aura levanta. E isso é verdade, porque esse quiz aqui que está se passando por ele, na verdade tem um poder de ilusão
e que, na verdade, cara, é uma cópia muito barata, vamos dizer assim, que não deu nem trabalho para o Zaraki, porque tinha um que falava demais, ele meio que acabou fácil, esse aí foi moleza, e tinha mais um, que na verdade é o Nohana, que ele acabou facilmente. Meu título, meus feitos. O nome é mais forte, simplesmente eu fui eleito. Hoje tem carne de linguiça e o espeto erra nos horas. Quem é esse maldito matando tudo e todos? Eu não tenho nome, mas me chamo de Kenpachi. Eu matei quem me amava, não reneguei meu destino. Olha, pior que é verdade. A Zanpakuto do próprio Zaraki não tem nome, mas na verdade pode chamar do que quiser. Ele pode dar o nome que quiser, pode ser até mesmo Zentipel, se ele quiser. Mesmo quando Deus divino, eu continuo sonhando. Pra subir o Kenpachi, tu Kenpachi cai. Mas se liberta o mão, sente minha cai. Vou prolongar essa batalha, pois só me divertir. Os seus gritos de perdão no meu ouvido é como eu te dou uma chance, és a parte do saque. Antes de morrer pro demônio Zaraki. Velho, literalmente cinema. O Zaraki é implacável, é totalmente implacável mesmo. E, mano, esse personagem pra mim é muito, muito, muito quebrado. Eu já vi ele no mangá lutando contra o Ichigo Kurosaki, mas nunca imaginei que a luta dos dois seria desse nível aqui. Mas na Guerra dos Mil Anos, no mangá, já mostra que é outro nível. Fanário serei teu morte, pra mim não é o final. Se a vida é tão bela, deveria ter pensado melhor. Os milagres da toxina, revelam quem você por dentro. Mayuri. Eu já trouxe o react do Mayuri aqui pro canal, velho, que no caso foi do Crono que trouxe essa música de Bleach. Tá aqui no canal, tem cerca de 2.300 visualizações, que se você tiver interesse, pode assistir de boa, é muito bom, que o personagem, ele é sádico, ele é cínico, e na verdade, ele gosta de fazer experiências com outras pessoas, não importa se é inimigo, por puro prazer mesmo. Ah, e lembrando que o Mayuri também matou o avô do Ishida, só para você ter uma noção, que na verdade, tanto ele secar e até mesmo de fazer experiências com o avô do Ishida, velho, aquilo ali foi uma coisa totalmente, nossa, velho, uma coisa imoral, imoral demais. Melhor Bankai. Melhor Bankai que eu já vi. Azugozi Diesel, que no caso, uma Bankai feita especialmente com veneno. E principalmente porque a Bankai dele, quando libera, tem cerca de um rosto de um bebê, mas com o corpo de um verme. Que, cara, é toxina pura. Olha, se eu dissesse o quanto veneno o Cisaporo, ele meio que inalou da Shikai do Mayuri, eu posso dizer aqui que, na verdade, não foi pouco. Possivelmente foi mais suficiente para matar cerca de um elefante de uma vez. E, cara, esse veneno Mayuri mata até mesmo um rinoceronte, um javali, um gnu, tudo de uma vez. Se a gripe te tira do jogo, Pesa mais que o trono, vi reinos erguerem e caírem no abandono. A paz que eu almejo é muito mais do que um sonho, e pra consegui-la a minha doutrina eu imponho. Capitão, comandante, não... Velho, agora vem ele, agora vem ele. O capitão comandante da primeira divisão, o mais brabo, o mais zica, que bateu de frente com o Ivo Rabarra, que eu já trouxe vídeo dele aqui no canal contra o Ivo Rabarra, que você tiver interesse, assista, vale muito a pena.
e se inscreva, vale a pena também. Estamos quase na marca de 1 milhão de inscritos, velho. Isso aí é muita coisa. Já é um marco aqui no canal. Título, mas por essência, desafia minha espada, o mesmo que desafia a sua existência. Olha, pior que é verdade, porque desafiar o Capitão Comandante, que no caso Yamamoto, é a mesma coisa que você desafiar a pró-existência de um deus, que na verdade o Aizen foi um idiota, um burro, que na verdade ele fez isso por conta da sua arrogância e da sua petulância. Agora é ele que arque a consequência. Me chama de velho, mas é tu que tá vivendo atrasado. Me chama que manteve o seu mundo acordado. Tira-te, esperança, canete, oração. Pois agora eu falo, chama da condenação. Mano do céu! WO macetou aqui na parte do Yamamoto. Eu sei que o WO é famoso por fazer músicas com essa voz um pouquinho mais agressiva, algumas com voz mais zen, um pouco mais dark, mas aqui o WO ele pegou pesado com a voz do próprio Yamamoto, que ficou meio que uma luva para ele. Sentença, não é fogo, é ausência. É o calor de 1000 anos gravado em minha presença. Mano, pior que é verdade. Esse calor de 1000 anos nada mais é do que a verdadeira essência da bancada do próprio Yamamoto, que já trouxe vídeo dele, WO, aqui no canal, que já teve cerca de mais de 1 milhão de views. Se você tiver interesse, tá aqui no canal, é só você dar uma olhada que tá muito bolado. Seu império é formado de homens roubados, almas quebradas. Meu é de brasas, promessas seladas, de guerras travadas e almas ceifadas. Venho roubar. Olha, pior que é verdade, porque o exército Pro Quincy é de almas roubadas e até mesmo daqueles que já foram ceifados em vida, que ele trouxe de volta à vida, o que para mim já faz todo sentido. Enquanto o do Yamamoto são cerca de milhares de anos de treinamento e até mesmo de muito esforço para que ele pudesse criar cerca de capitães perfeitos para esse trabalho. Não foi fácil, até porque ele dedicou cerca de mais de 1000 anos de prática para chegar onde chegou. Meu nome quem manda sua alma, faz calor até no inverno. Caminho sozinho para que os outros jamais presenciem o céu. Que vem, não é tão lindo quanto. Agora o Aizen é um personagem que vocês vão concordar comigo que ele fez cerca de muitas e muitas loucuras, que desde matar cerca da Momo, que foi uma admiradora dele, que gostava muito do personagem. Eu estava até gostando do personagem na época, mas eu vi o quão cruel ele era. Ele até roubou o Hogyoko, foi para Komundo e depois voltou ou acabou com não sei quantos ceifeiros de alma. E, mano, esse aqui é um miserável. É simplesmente o pior personagem que você pode ver em Bleach, um vilão. Tu vem, quão cruel és sob os olhos de Aizen. Quão divino de ser pra ter todo o poder, pois mesmo que rege se impede de ser, porque há de esconder se tudo tenho. Lembrando que se ele usou cerca da ilusão contra o Ichigo na Batalha de Karakura, que no caso foi muito boa, mas também serviu de lição para ele ficar selado por conta do Urahara, mano, literalmente, era para ele ficar selado? Sim, era para ele ficar selado. Porque, pensa comigo. Ele teve seu arco inicial como um personagem qualquer, e depois ele passou de vilão no arco do Serentei, e depois ele veio aqui pro arco dos Arancás, ok, como chefe dos vilões. Aí, ele já foi para a Guerra de Karakura sozinho, porque ele já viu que os Arancas foram de base, todo mundo.
Ou boa parte, não sei. Só sei dizer que depois que ele foi selado, eu jurava que ele já estava, sabe? Depois dessa não ia aparecer. Mas não, ele aparece em Guerra dos Mil Anos. E eu me pergunto, pra quê? Pra quê ele aparecer de novo? Será que é mesmo ilusão? Quando você perceber, já será parte da